Regeneração interior é palavra-chave quando se pensa em cura. Nosso corpo foi concebido por Deus com essa incrível capacidade de restauração. Basta ver o que acontece quando você tem algum ferimento. Sem a sua vontade, o corpo desenvolve mecanismos para fechar a lesão, cicatrizando-a. Há pessoas que insistem em dramatizar e reavivar constantemente os episódios infelizes vividos, tanto aqueles em que se sentiram vítimas, como aqueles em que foram os algozes da infelicidade alheia. São prisioneiras de suas próprias histórias. Assim agindo, acumulam perigoso lixo mental responsável pelo declínio das suas forças naturais de restauração da saúde. Vivem sempre enfermas porque não se cansam de mexer no lixo. Tiremos logo a lama de nossos olhos, para que assim sejamos capazes de enxergar que hoje é um novo dia e que o melhor tempo para recomeçar, refazer o caminho e seguir adiante se chama agora. Este daqui é mais um dos trechinhos do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca, capítulo 75, que é tirada extraída da obra O Médico Jesus. Não tem nem o que falarmos, sobre o De Luca, com essas reflexões que ele traz, com o trabalho todo que ele conduz, falando agora sobre regeneração. É muito bonito esse relato que ele nos traz hoje, porque ele conta de que essa regeneração está dentro de uma questão natural, A própria natureza tem isso. Eu lembro, por exemplo, quando eu era pequeno, sempre e até hoje, um dos meus maiores medos é a lagartixa, Bem, é isso. Vocês acabaram de descobrir uma coisa super íntima, que é o medo da lagartixa. A lagartixa, ela tem essa característica, você corta o rabinho dela, ela cresce de novo. A natureza faz isso. A gente tem essa oportunidade de regenerar. É natural. Então, basta ver o que acontece quando você tem algum ferimento. É o que ele traz aqui no livro. Sem mesmo que a gente queira, o corpo desenvolve esses mecanismos para fechar a lesão, cicatrizando-a. Então, tudo está sempre em movimento. Nada é fixo ou permanente. O tempo todo está se movendo. Mas tem coisas que parecem que estão paradas. Então, parecem que estão paradas. Nem tudo é aquilo que parece ser, Então, algo para a gente estar atento. Sobre as coisas mudam. Se está ruim, não vai ficar ruim a vida toda. Isso vai mudar, vai regenerar. Se está bom, também não vai ficar. Então, aproveite, desfrute o momento, seja consciente, seja responsável pelo momento que você está passando, se está tudo bem na sua vida, porque pode dar um chacoalhão. É importante a gente ter fé, para que depois, quando isso acontecer, a gente não falar que injustiça. Outro trecho aqui, já logo no segundo parágrafo, De Luca traz aqui, há pessoas que insistem em dramatizar e reavivar constantemente os episódios infelizes vividos, tanto aqueles em que se sentiram vítimas, como aqueles em que foram os algozes da infelicidade alheia. Todo mundo conhece alguém que você chega e pergunta assim: e aí, como é que tá? Tamo indo, tá acontecendo, tá beleza, mas você sente aquela carga de um tom de vítima, que a pessoa não fala que tá tudo bem, mas também não fala que tá tudo mal, só para que você fale, mas o que aconteceu? E aí ela começa com aquele muro das lamentações. Eu faço o curso espírita e o professor, uma vez, a gente tinha acabado de chegar na aula e tava lá conversando com o meu grupo, e aí ele pegou e a gente falando, ai, nossa, essa semana, semana difícil, não sei o que lá, era o frio, o outro era porque o trânsito, o trabalho, e a gente não tinha nem começado ainda a aula, a gente estava ali só conversando naquele muro das lamentações que todo mundo tem, e ele percebeu esse clima que fica, todo mundo falando, colocando a vibração lá embaixo da sala, e ele, com toda a sua sabedoria, ele dá um toque assim, sem falar exatamente, sem apontar o dedo, mas ele fala que será que faz sentido quando a gente chega até num centro, numa casa espírita para fazer o trabalho, para realizar uma atividade que possa auxiliar outros irmãos, e a gente vem com essa carga toda negativa,
com esse Muro das Lamentações, será que também não é um olhar muito egoísta? Porque se você pensar, sempre tem alguém com um problema muito maior do que o nosso. Eu posso estar reclamando do trânsito, mas tem gente que está reclamando que hoje não recebeu um pão, não comeu nada, não teve um prato, não teve nenhum alimento. Então será que faz muito sentido a gente toda hora estar ali também reclamando, com essa carga para baixo? Então me fez refletir que, independente de ser num centro espírita, mas na nossa vida, será que toda hora você chega no seu trabalho, e aí, como é que tá? Ah, você sabe, né, meu, aquele cara lá não sei o quê. Você chega em casa, nossa, meu, que trânsito horrível. Então, é um hábito que a gente tem que mudar, assim como a gente tem que mudar muitas vezes a nossa alimentação, que não é do dia para a noite ou da noite para o dia. Isso tem que se tornar um hábito natural. A gente também tem que começar a vigiar aquilo que a gente vibra, pensa, fala toda hora. Então, essas pessoas que a gente tem se aproximam, que às vezes essas pessoas podem ser inclusive nós mesmos, que a gente consiga, né, se afastar um pouquinho, que a gente não fique vibrando do mesmo tom, reclamando o tempo todo na nossa vida e não fique revirando esse lixo, né? Ainda completando, né, acho curioso quando ele fala que as pessoas se colocam muitas vezes, tanto aqueles que se sentiram vítimas, então é legal que ele escreve que se sentiram vítimas, não necessariamente que são vítimas ou que passaram por um problema. A gente sabe quantas vidas, né, já passamos, ou a gente não sabe, mas a gente imagina, quantas vidas já tivemos no nosso passado, e aí se a gente passa por uma situação difícil, sofreu um acidente, e a gente fala, nossa, fui vítima de tal situação, aquela pessoa, mas a gente tem plena consciência do que fizemos em outras vidas, com outras pessoas. Será que nesse momento que a gente está falando que foi vítima, será que a gente não foi o culpado numa outra situação? Então por isso que não tem sentido nenhum essa lógica de reclamar o tempo todo, de falar, ai meu Deus. Você sabe o que você fez em outras vidas? Pra estar passando às vezes por isso? A gente tem que ter consciência. E depois ele continua, né? Essas pessoas assim, então, são prisioneiras de suas próprias histórias. Assim, agindo, acumulam um perigoso lixo mental responsável pelo declínio das suas forças naturais de restauração da saúde. E aqui a frase. Vivem sempre enfermas porque não se cansam de mexer no lixo. Toda hora, todo dia que você acorda e você passou por aquele problema. Ah, minha esposa me traiu um dia. Ah, porque aquele meu cunhado, o que ele fez, não se faz. E aí todo dia você fica remoendo isso. Gente, ninguém gosta de gente que fica na sua orelha reclamando o tempo todo. Será que você não é a pessoa que está reclamando o tempo todo na orelha dos outros? Será que você não é o espalha-rodinha? Tiremos logo a lama de nossos olhos, continua o De Luca, para que assim sejamos capazes de enxergar que hoje é um novo dia e que o melhor tempo para recomeçar, refazer o caminho e seguir adiante se chama agora. Então aqui ele também faz uma referência, né? Tirar a lama dos nossos olhos, faz referência àquele milagre do Cristo, em que ele passa a mão sobre os olhos do cego, e aí ele incentiva, né, que o cego se limpasse para que ele pudesse começar a enxergar. Então, essa atitude vem da gente, né? Que a gente consiga tirar essa lama dos olhos, porque isso muitas vezes é criação nossa, né? Prisioneiros de suas próprias histórias, como o De Luca trouxe. Então, é hora da gente começar a pensar, repensar, se a gente quiser algo ligado à nossa regeneração mental, da nossa saúde e espiritual também, e que o melhor caminho para começar e seguir adiante se chama agora. Então, o melhor é que a gente não sabe se vai ter o futuro e a gente tem certeza que não tem como voltar no passado. Então, que bom que temos o presente. E o presente está no agora, a gente pode mudar isso já. Os trabalhos técnicos de mais episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.